Olá a todos, neste vídeo quero trazer a reflexão para este quinto domingo de Páscoa, em que nós temos como texto base o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 14. E esta reflexão tem como título O Caminho. Existe um conhecido livro publicado há mais de 160 anos, na era vitoriana inglesa, que impactou e ainda impacta os seus leitores. Traduzido para mais de 170 idiomas, estima-se que tenha vendido mais de 100 milhões de cópias desde a sua publicação. Um dos raros casos de livro que nunca saiu de catálogo. E eu estou falando do conhecido Alice no País das Maravilhas, escrito por Lewis Carroll. Números tão expressivos fazem de Alice no País das Maravilhas um clássico da literatura mundial que transcende épocas, culturas e mídias. Normalmente, clássicos como este recebem tamanho destaque por trazerem ensinamentos universais e atemporais. Isso também ocorre porque a história funciona muito bem para crianças e adultos, e por componentes que vão muito além da literatura, influenciando fortemente outras áreas do conhecimento. Um dos pontos fortes da história está nos diálogos que Alice trava com as criaturas, melhor dizendo, bem peculiares e por vezes excêntricas desta história. Em um destes diálogos, Alice se encontra com um gato muito estranho, chamado Cheshire, e ele atua como uma espécie de guia ambíguo para Alice, oferecendo mais perguntas do que respostas. Quem já assistiu ao desenho ou a um filme sabe que este gato tem um sorriso largo que permanece visível mesmo depois que o restante do seu corpo desaparece. Esse gato tem o poder de aparecer e desaparecer à vontade. E é um dos poucos personagens que admite abertamente a natureza caótica daquele mundo em que Alice vai parar. Em um dos célebres diálogos entre Alice e o gato de Cheshire, ela se encontra perdida e necessitada de uma direção para sair daquele mundo estranho que acabou caindo. Então Alice pergunta ao gato: "Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui?" E o gato responde: Depende. Depende muito de onde você quer ir." Ao que ela responde que não importa muito para onde, ela só deseja uma direção. E então o gato de Cheshire responde com a famosa frase: "Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve." E eu destaco esta frase: para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E eu pergunto a você que está assistindo este vídeo: você sabe para onde quer ir? Alice é apenas uma garotinha de cerca de 7 anos que cai na toca do coelho, que desperta em um mundo totalmente novo, diferente e desafiador. E talvez por isso sua incerteza sobre onde deseja ir e sua dificuldade em responder ao gato de Cheshire. Os discípulos não são uma pequena garotinha, nem chegaram a um mundo fantástico e desconhecido, mas também revelam insegurança, incerteza, ansiedade. E por isso Jesus inicia o texto de João 14 dizendo: "Não fiquem aflitos, creiam em Deus e também em mim." Mas por que será que Jesus inicia o capítulo 14 do Evangelho de João deste modo?
precisamos entender isso observando o que vem antes. Lá no capítulo 13 de João, nós temos uma passagem muito conhecida, onde Jesus lava os pés dos discípulos. E ali ele está se preparando para a sua última semana, para as suas últimas ações antes de ser preso, condenado e crucificado. Jesus então revela aos apóstolos coisas desagradáveis, que um deles iria traí-lo e que Pedro iria negá-lo. O clima, portanto, estava um tanto quanto carregado e confuso aos discípulos. E é neste contexto que Jesus fala as importantes palavras do início do capítulo 14. Para consolar os discípulos tão confusos e perdidos, Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. E se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. É claro que Jesus, em sua onisciência, já deveria saber qual seria o caminho que esta conversa iria. Mas alguém que não estivesse vivenciando aquele contexto e fosse observar à distância, diria que os discípulos estavam com o Salvador diante deles, prometendo a eles uma morada celestial. O que mais poderia faltar a eles? Jesus revela plena segurança, não apenas por ele ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus revela uma incrível segurança porque ele tem certeza de quem ele é. Ele tem certeza sobre quem ele é, porque ele sabe de onde ele veio e ele sabe para onde ele vai. Quando estamos em uma estrada, normalmente sabemos de onde viemos e para onde estamos indo. Por isso não importa se ocorrem intercorrências nesta viagem. Um pneu pode até furar, podemos até ficar com pouca gasolina e se sabemos que temos um step ou que há um posto a poucos quilômetros, estamos seguros. Mas se não sabemos onde estamos, ou pior, se não sabemos para onde estamos indo, não teremos segurança alguma. Logo após, Jesus revela uma tranquilidade e tenta tranquilizar os discípulos aflitos pelo anúncio de sua morte, traição e negação. Mas Tomé não se contém. Ele revela o seu lado Alice, de quem está confuso. Movido por uma necessidade de evidência e segurança nele e nos outros discípulos, Tomé questiona: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E antes de refletirmos sobre a resposta que Jesus dá a Tomé, é importante refletirmos sobre o lado Alice dos discípulos. Não é apenas Tomé que parece perdido e confuso. Filipe faz um pedido na mesma linha a Jesus e diz: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Perceba que tais questionamentos feitos pelos discípulos a Jesus não foram feitos logo depois deles terem sido chamados para serem apóstolos, ou nos primeiros meses deles terem começado a seguir Jesus. João, dos capítulos 13 a 17, são capítulos conhecidos como discursos de despedida de Jesus. Portanto, Jesus já havia ensinado os discípulos por cerca de 3 anos. Em 3 anos, muitos se formam em cursos e adquirem até mesmo uma graduação. Mas os discípulos ainda engatinhavam.
Isso porque desde que foram chamados por Jesus, eles haviam, assim como Alice, caído na toca do coelho, experimentado coisas que jamais haviam experimentado antes. Tudo aquilo que haviam presenciado e ouvido de Jesus era tão distante da realidade e pensamento deles que ainda não havia caído a ficha. Eles estavam com o reino de Deus diante de seus olhos, mas ainda não haviam entendido nada. Quando nós saímos do culto, quando nós deixamos de ler a palavra, quando nós deixamos de ouvir uma pregação e passamos a pensar ou a agir como sempre agimos, nós revelamos o nosso lado Alice de quem não sabe para onde está indo, para quem qualquer caminho parece servir. Quando vivemos em nossa vida da mesmíssima forma que vivíamos antes, perdoando pouco, amando apenas aqueles que demonstram amor por nós, agindo como qualquer pagão ou incrédulo age, demonstramos que somos tão loucos quanto as criaturas criadas por Lewis Carroll que viviam no País das Maravilhas. Afinal, loucura é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, certo? Alice, ao menos, tinha a desculpa de ter apenas 7 anos de idade e estar em um mundo desconhecido para não saber aonde queria ir. E os discípulos que conviveram com Jesus por 3 anos? E nós, que nos denominamos cristãos, também temos essa desculpa? Confusão, pessoas perdidas, sem saberem de onde vieram e para onde estão indo. Tudo isso parece sintetizar a realidade do nosso mundo, repleto de lugares, de meios de transporte para irmos, mas repleto também de pessoas confusas e alienadas por tudo aquilo que o mundo oferece, mas que não consola, não preenche o nosso vazio, não cura, não traz vida e nem verdade. Vícios, prazeres, artificialidade, promessas de felicidade e prestígio que apenas enganam e mentem. Mas Jesus tem a resposta. Jesus tem a verdade que liberta. Jesus traz vida. Jesus aponta a direção quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora que vocês o conhecem e o têm visto. O gato de Cheshire diz que qualquer caminho serve, porque ele aceita o caos e a loucura como destino final. Jesus, por outro lado, diz: eu sou o caminho, porque ele é a ordem e a restauração. Enquanto o mundo nos deixa à vontade para nos perdermos, Jesus nos constrange com a verdade para nos salvar. Jesus não deixa margem para as dúvidas. Jesus não deixa seus discípulos desamparados e nem perdidos. Ele aponta claramente qual é o caminho. E mais, ele diz que é o próprio caminho e que não há outro. Para o nosso mundo atual, que procura conciliar todas as direções e caminhos, esta afirmação de Jesus traz escândalo, divisão, separação. Não há meio termo. Ou você crê nas palavras de Jesus e o segue, e está em um caminho seguro, sabendo para onde está indo, ou você não crê e não está. Venhamos e convenhamos, do ponto de vista humano e conciliatório,
seria muito mais oportuno e amigável dizer: todos os caminhos levam a Roma. Em outras palavras, seria muito melhor dizer que não importa qual a religião você professe. Deus está em todas elas, em todos os lugares, em todas as direções e caminhos. Deus está em todas as religiões, até mesmo no ateísmo. Falar assim iria ofender muito menos. Soaria muito mais gentil. Não traria divisão, certo? Mas a questão é que não foi isso que Jesus disse. Seria mais ou menos dizer que para você ir a Brasília, se você está numa rodoviária aqui em Palmas, não importa qual ônibus você vai pegar. Você pode pegar um ônibus para Belém, ou para São Luís, ou para Teresina, vai dar tudo no mesmo e todos vocês chegarão a Brasília. E nós sabemos que isso não é verdade. Se você estiver aqui na rodoviária de Palmas, quiser ir para Brasília, só poderá pegar um ônibus para Brasília. E não há outra opção. Mas talvez alguém questione: em outras religiões também há promessas de um ser superior que salvará, que levará pessoas a uma situação melhor ou até mesmo a um paraíso. Como podemos saber que estamos no caminho correto e seremos salvos? Antes de mais nada, você precisa saber para onde deseja ir. Lembre-se do que o gato falou para Alice: para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Você sabe para onde quer ir? Eu creio que todos desejam ir para o céu, para o paraíso, para não mais vivenciar sofrimentos, aflições, dor, morte, que é o que vivenciamos aqui. E a outra opção, ou o outro destino, não será simplesmente uma cidade com um nome diferente, mas representará uma diferença significativa, não é mesmo? E eu tenho certeza de que ninguém quer ir para lá. Mas acredito que, se pararmos por aqui, reduziremos demais a mensagem de Jesus a um escapismo pós-morte. Não. É por essas e outras que algo que Jesus disse é significativo e precisa ser refletido. Jesus não traz apenas promessas de céu, de paraíso. Ele não diz apenas que na casa do seu Pai há muitas moradas e que vai preparar um lugar aos seus discípulos e acabou. Jesus se concentra em falar do caminho e diz: eu sou o caminho. Não tenho dúvidas em apontar que a nossa prioridade precisa ser o reino de Deus e de que tudo o que vivenciamos aqui é passageiro. Mas antes de chegarmos lá, é essencial que nos concentremos no caminho. É interessante observar que no início da igreja cristã, os seguidores de Jesus eram conhecidos como seguidores do caminho. E tal termo destacava a prática e a vivência da fé, não apenas uma crença teórica e abstrata. Seguir o caminho de Cristo não é seguir um mapa de regras visando alcançar um tesouro ao final, mas desde já caminhar em comunhão com uma pessoa que é o próprio caminho. Se sabemos quem é o caminho e estamos no caminho, sabemos qual será o nosso destino final. Se temos essa segurança, não importa o que nos aconteça no meio da estrada ou da viagem, seguiremos firmes e não iremos nos inclinar às dificuldades. Iremos também procurar testemunhar a quem estiver ao nosso redor, a quem encontrarmos em nosso caminho, que há apenas um caminho e que todos precisam seguir por ele. Pedro disse: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular, a mais importante, a pedra fundamental. E aqui ele cita o Salmo 118. Que não venhamos a tropeçar nesta pedra, mas que possamos testemunhar que Jesus
é o único caminho, verdade e vida. E que assim, deste único modo, mais pessoas deixem a confusão e a perdição deste mundo e desta vida e caminhem por ele. Amém. Espero que este vídeo tenha sido de proveito, de utilidade para você, para a sua caminhada, e que você permaneça no caminho. Fique em paz e até o próximo vídeo.